O História, um dos melhores animes dessa temporada, com uma animação incrível, uma história muito bem construída e personagens muito carismáticos. Mas sinceramente esse anime não é tudo isso. O História é um anime que eu já deveria ter trazido aqui no canal há muito tempo. Eu só não fiz isso porque eu odeio essa história de esperar uma semana pra saber como a história vai continuar. Então eu espero lançar um monte de episódios de uma vez e depois eu corro atrás do prejuízo. Mas agora vamos falar sobre o que importa, o anime. Ok. Na história, monstros de outro mundo começaram a invadir o mundo dos magos, e então 5 magos mais poderosos do mundo se uniram para expulsar esses invasores. E ainda esses magos criaram um escudo para proteger o planeta, que eles chamam de Céu Falso, pro caso dos invasores divinos voltarem. Os invasores divinos também destruíram o mundo dos anões e o mundo dos elfos, o que fez as duas raças fugirem pro mundo dos magos. Mas enquanto os magos aceitaram os elfos sem problemas, os anões são marginalizados porque eles não conseguem usar magia. Nosso protagonista é o Will, um moleque que é humilhado por todo mundo por ser o único da escola de magia que não consegue usar magia. O anime até abre com o professor Edward obrigando o Will a fazer um feitiço, mesmo ele sabendo que o Will não consegue. Mas que arrombado. A gente ainda tem o Xion, o cara que faz bullying com o Will, desde o dia que ele começou a estudar nessa escola, e a Colette, a única amiga que o Will tem. Como o Will não consegue usar magia durante as aulas práticas da escola, ele sempre foge pra dungeon do colégio pra ficar treinando espada lutando contra monstros. O Will também tem uma amiga chamada Euphiria, que diferente do próprio Will, essa mina é tão talentosa com magia, que ela foi escolhida pra ser um mago Venden, que seria tipo os magos supremos do mundo. Vai, up, vai. Quando ela ainda era criança, e ela é o maior motivo pro Will continuar na escola. O Will fez uma promessa pra Euphiria que um dia ele também se tornaria um mago supremo pra ficar ao lado dela. Para de ser boi, porra! Tu é muito gado, porra! Uma das coisas que mais me incomodou nesse anime é a quantidade absurda de flashbacks do Will com a Euphiria. Sim, anime, eu entendi das primeiras 5 vezes que ficar junto com a Euphiria é o grande objetivo do Will. Não precisa ficar me lembrando disso todo episódio. Pra se tornar um mago supremo, primeiro o Will precisa entrar na Torre dos Magos, que seria tipo a universidade de magia, subir até o final, mas pra ele se tornar um mago supremo de fato, ele precisa acumular 14 mil pontos ou inventar uma magia. O principal motivo pra Euphiria ter se tornado uma maga Venden, mesmo sendo tão nova, é que a mina não inventou só uma magia, ela inventou logo 12 de uma vez. Mas o Will tá bem longe disso. Na verdade, o primeiro episódio ele tá quase sendo expulso do colégio, porque ele não conseguiu pontos o suficiente para permanecer na escola. Então o professor Noga, uma das únicas pessoas que apoiam o Will, dá uma dica pra ele sobre o monstro da masmorra, que se o Will conseguir derrotar ele, esse monstro vai render o número de pontos que o Will precisa pra ficar na escola. Mas o Xion acaba escutando a conversa do Will com o professor, e ele decide matar esse monstro antes do Will, pra que ele seja expulso da escola. Mas o que ele não esperava é que em vez do monstro que eles estavam procurando, eles acabaram achando um guardião do andar, que é basicamente um minotauro gigante. O Xion e os amigos dele só não vão de base porque o Will chega a tempo de salvar eles. E essa luta do Will contra o guardião é sem comentários, essa luta é simplesmente incrível. Mas você deve estar se perguntando como o Will entrou na escola se ele não consegue usar magia. A diretora da escola convidou o Will para entrar no colégio, porque assim a Euphiria viria junto com ele. Mas a Euphiria logo de cara por ser muito talentosa já virou um mago Venden. Já o Will, a diretora do colégio deixou ele continuar na escola, porque ela notou uma característica especial do Will. Mesmo ele não conseguindo usar magia, ainda assim o Will consegue superar ela facilmente usando uma espada. Como a própria diretora diz, o Will é o único guerreiro em um mundo onde só existem magos. E o principal motivo que fez a diretora deixar o Will ficar na escola é porque ela queria ver até onde ele poderia chegar. Só um adendo, uma coisa que esse anime falha miseravelmente é em explicar as habilidades do Will, porque o tempo todo o anime diz que o Will é especial porque ele consegue superar qualquer tipo de magia. Só que com o passar do tempo a gente vê que diferente do Meshley, que consegue solar qualquer mago não importa o quão poderoso ele seja apenas com os punhos, o Will fica completamente indefeso se ele não tem uma espada ou qualquer outra arma que ele consiga usar. E por isso fica parecendo que as armas que o Will usa são especiais, e não ele em si.
É verdade. Mesmo estudando todo dia, o Will ainda é obrigado a trabalhar em 2 empregos para pagar a escola. Enquanto ele tá no primeiro emprego dele de entregar jornais, ele vê a notícia que a Euphoria deu uma ordem para os alunos da escola, mandando eles juntarem para ela núcleos de monstros de gelo. Então o Will decide caçar monstros de gelo também. Além da Colette, o Will também tem um amigo / colega de quarto que ajuda ele fazendo itens mágicos para que o Will possa caçar os monstros da masmorra. E esse cara, eu não sei, ele tem um jeitinho feminino demais. Tendências gays. Enquanto o Will explora a masmorra, ele acaba salvando a Iris, uma novata da escola, que sem ele saber, na verdade a Iris é uma espiã mandada pelos magos Venden para avaliar as habilidades dele. A Iris recomenda fortemente que os Lords aceitem o Will como um membro da torre. Os Lords do Vento e das Chamas são completamente contra a ideia, enquanto o Lorde dos Raios é a favor, junto com a Euphoria, a Lorde do Gelo. Na escola tá começando um festival de magia, onde as principais facções da torre vão assistir para recrutar novos membros. A Colette tenta convencer o Will a participar do evento, mas o Will é contra exatamente porque ele não tem magia. Além disso, ele tem algumas lembranças ruins da primeira vez que ele tentou participar do festival. Eu juro que eu simplesmente não entendo esse protagonista. O grande objetivo dele é subir na torre para ficar ao lado da Euphoria, certo? O festival é a melhor oportunidade que ele tem de provar que ele não é um fracassado, e mesmo assim ele quer jogar essa chance no lixo. Realmente. O Will só decide entrar no festival porque ele foi desafiado pelo Julius, um mago de gelo riquinho e snob, que simplesmente entrou no bar onde o Will trabalha e saiu xingando todo mundo, só porque é um bar de anões. Mas que arrombado. E como é um bar de anões, os caras nem podem revidar, porque se eles atacarem o mago, todos os outros magos vão vir atrás da raça inteira deles. Então Will pegou as dores dos anões e decidiu dar uma surra no Julius e nos amigos dele. O Will coloca os amigos do Julius pra dormir, mas quando o próprio Julius vai brigar com o Will, ele se dá conta que o Will não tem medo dele, e então o Julius desafia o Will a vencer ele na Corrida da Coroa, o evento principal do Festival de Magia. E se o Will vencer, o Julius se compromete a se desculpar com os anões. Só isso. No dia do evento, a Colette chamou o Xion pra fazer uma equipe junto com ela pra participar da Corrida da Coroa. Eu acho que o Xion só aceitou porque ele gosta da Colette. Então, quando esse pobre iludido chega no vestiário, ele logo dá de cara com o Will. A equipe da Colette é formada por ela, o Xion e o Will. O único motivo pra Colette ter chamado o Xion pra fazer parte da equipe dela é porque os membros da equipe precisam ter acumulado 21 mil pontos. E o Xion é a única pessoa que eles conhecem que tem pontos o suficiente pra fazer a equipe do Will participar. Quando começa a corrida, a Colette faz uma manopla e uma espada pro Will e ele sai destruindo todos os obstáculos da corrida como se não fosse nada. As habilidades do Will são tão surpreendentes e absurdas que os caras que faziam bullying com ele ficam em choque tentando justificar as habilidades do Will como se tudo que ele tá conseguindo fazer fosse tudo obra da magia da Colette. Até que chega o último obstáculo, que fica na Floresta Negra, onde eles encontram o Julius. E o Xion decide acertar o Julius e o Will com a magia mais poderosa que ele tem, que não por acaso destruiu boa parte da floresta. Então a Colette ficou lutando contra o Julius, enquanto o Xion sai no tapa com o Will. E o motivo pro Xion querer lutar com o Will logo agora é inacreditável. O Xion decidiu atacar o Will do nada porque ele se sente frustrado por ter sido superado por alguém que ele julga um fracassado. Tá de sacanagem, né? Mais do que isso, o Xion tá chateado porque o Will considera o Julius um cara que ele acabou de conhecer como um rival, mas o Will não reconhece o Xion da mesma forma, mesmo já conhecendo ele há anos. Então todo esse ataque surpresa foi só porque o Xion queria a atenção do protagonista. O Xion deveria ser o Sasuke / Bakugou do Will, aquele rival talentoso que o protagonista precisa superar, mas o problema é que em momento nenhum o anime constrói o Xion pra isso. Ele aparece nos 2 primeiros episódios e depois desaparece e só volta lá pelo episódio 5, e por isso essa traição do Xion querendo a atenção do Will não fica parecendo aquela luta que todo anime shonen tem, onde os grandes rivais do anime se encontram para lutar, pique Naruto e Sasuke. Não, essa cena do Xion querendo a atenção do protagonista faz ele ficar meio gay. Esse tá enrustido, eu acho que tá enrustido. Não tá não? Sai do armário, filho. Depois de entender os motivos que fizeram o Xion se voltar contra ele, o Will finalmente decide lutar sério contra o Xion, mas essa luta é interrompida pela Colette seminua e de alguma forma ela conseguiu fugir do Julius.
Então a Colette manda o Will ir pro Coliseu, enquanto ela dá um sermão no Xion, só destacando a reação do Xion quando ele vê a Colette com a roupa toda queimada. Eu tenho quase certeza que essa parte foi censurada pelo anime, porque o Xion age como se a mina tivesse quase pelada. Então o Will dá um pulo do Hulk pra dentro do Coliseu, enquanto isso o Julius estava quase pegando a coroa. Então começa uma das melhores batalhas do anime até agora. Essa batalha é bem peculiar porque o Julius já se acha o Mago Supremo de Gelo, porque ele aprendeu sozinho os clones de gelo, uma das 12 magias criadas pela Euphyria. O plano do Julius é usar as habilidades monstruosas do Will para se promover e tentar mostrar para os magos da torre que ele pode ser o próximo sucessor da Euphyria. E ele prende o Will numa caixa de gelo e joga um iceberg em cima dele. E depois ele começa a se achar pra caralho, como se já tivesse vencido a luta. Mas pro azar do Julius, como a própria Euphyria diz, ela não quer um sucessor, ela quer a única espada do mundo. Então Will se liberta do iceberg e como ele é amigo de infância da Euphyria, ele sabe todos os pontos fracos da magia dos clones de gelo. E o Will consegue ser mais foda ainda porque ele consegue quebrar a banca do Julius com apenas uma frase. Porque pra começar, o Will rebaixa as habilidades do Julius a um nível de uma criancinha de 2 anos de idade, que por acaso é a idade que a Euphyria inventou essa magia. E depois de ser humilhado pelo Will, o Julius invoca vários clones pra lutar contra ele. Mas o Will vai quebrando de um por um até chegar no original. E essa cena do Will caçando os clones de gelo é simplesmente incrível. Até que o Will desmaia o Julius com apenas um soco. E esse soco é um dos mais satisfatórios que eu já vi em um anime, porque o Julius é um dos vilões mais insuportáveis que eu já vi. O final dessa corrida da coroa é muito paia, porque enquanto o Will tava lutando com o Julius, um outro personagem aleatório aproveitou pra pegar a coroa e vencer a corrida. Porra, autor, nem pra deixar o protagonista ganhar uma corrida depois de todo esse trabalho. Final paia, muito paia, paia pra caralho. Mas o Will consegue o mais importante, que é vencer o Julius, e ele foi obrigado a se desculpar com os anões, e como castigo adicional, ele foi condenado a trabalhar no bar dos anões, fazendo o trabalho do Will. Bom, só pra encerrar esse vídeo, eu sinceramente acho que o pessoal só tá falando desse anime porque a animação dele é absurda. Se fosse um anime com animação mediana, ninguém tava nem aí pra ele. Sem falar que eu tenho quase certeza que eles vão dar um jeito de estragar o resto da história. Lembram daquela parte na Sala dos Lords? A gente tem 5 tronos e 4 lords. Se eu tivesse que chutar, eu acho que o autor vai fazer o Will ser o Lorde da Luz. De alguma forma lá, que eu não faço a menor ideia como, ele vai descobrir que ele é o único mago de luz do mundo. E é isso, aquele papo de você consegue qualquer coisa com esforço, vai pro caralho, assim como aconteceu com Naruto. E bom, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por me assistir até aqui, e a gente se vê na próxima.